Olá, olá, meu povo abençoado de Deus, amém? Só quem é abençoado fala aí do outro lado, amém! Gente, é uma alegria imensa estar aqui com vocês em mais um Lendo a Bíblia juntas e juntos, né? Eu vou ter que mudar aí o título porque também temos a presença de homens conosco. E eu fico muito feliz, vamos todo mundo chegando e aprendendo mais da palavra de Deus. E eu tava num momento muito gostoso aqui com o Espírito Santo, onde ele me direcionou. Hoje nós, ao invés de fazermos uma oração, nós iremos cantar um trechinho de um louvor. E eu não quero que vocês fiquem aqui focados no meu tom de voz, porque eu não sou cantora, eu não sou levita, mas eu só canto mesmo para Deus. Eu quero que vocês cantem juntamente comigo, porque vocês verão que no decorrer da leitura bíblica, esse trechinho desse louvor fará muito sentido para você. Então, nesse momento, eu quero que você feche seus olhos comigo e cante comigo. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Novamente, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, gente? Eu quero aqui, antes de iniciar a leitura bíblica, te falar que eu não sei qual momento você está vivendo da sua vida, mas saiba que Ele é grande na sua vida, e toda vez que você se sentir pequena, sozinha, sem direção, por favor, lembre desse louvor, porque Ele é grande na sua vida, independente do caos que você esteja vivendo. Amém? E olha aqui, ó, é tão profético isso. Olha a minha blusa. Recomeçar. Nós devemos recomeçar todos os dias, porque nós sabemos que não é pela força do nosso braço, mas nós sabemos que Ele é grande na nossa vida. Amém? Então já pega aí o seu fone, já pega aí a sua Bíblia, pega um papel e caneta e vem comigo no Lendo a Bíblia juntas de hoje. Bora lá. João, capítulo 9, versículo 1 diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3. Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. E eu não sei se vocês já se perguntaram isso, mas o ser humano, ele tem um defeito de sempre querer achar o culpado para algo. E com os discípulos não era diferente, gente. Os discípulos estavam perguntando: mas esse homem, ele nasceu cego? Será que foi por conta dos pecados dele? Ou foi por conta dos pecados dos pais dele? E Jesus, ele estava querendo dizer aqui: ei, não preste atenção no porquê isso aconteceu com ele, mas preste atenção no para que isso está acontecendo com ele, para que a glória do Pai seja manifesta. Olha o que está acontecendo nos seus olhos, com seus olhos da fé. Veja com os olhos da fé.
Não queira achar culpados para essa situação que você está vivendo. Talvez você pense, mas fulano, mas ciclano é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. E olha tanta dificuldade que eu estou passando na vida, tanta escassez, tanta luta. Mas não é o porquê eu estou passando, mas é o para quê eu estou passando. Para que a glória de Deus seja manifesta. Amém? Continuando, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Veja bem, gente, Jesus poderia muito bem, ter simplesmente tocado naquele cego e ter curado, assim como ele fez anteriormente em Mateus capítulo 9, versículo 27 a 29, com outros 2 cegos. Ele simplesmente tocou e os cegos foram o quê? Curados. Mas Jesus, ele estava mostrando aqui que ele age individualmente. Então, Jesus, ele estava mostrando que com cada ser ele age individualmente. E aquele cego de nascença, ele precisava de um estímulo maior, daquele lodo em cima dos olhos dele, para que ele fosse induzido a que a fé dele fosse instigada, para que ele fosse curado. Amém? Então, continuando, versículo 7. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos. Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo. Peraí, deixa eu arrumar aqui rapidinho, gente. O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Lavaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado. E aí a gente vai entender algumas coisinhas aqui. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Versículo 16, diz assim, então alguns fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, ou seja, discordância, separação, divergência. Versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abre os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas, como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade,
perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Pessoal, deixa eu explicar aqui uma coisinha para vocês. O preço de ser expulso de uma sinagoga naquela época era muito alto. A pessoa que fosse expulsa, ela era separada dos costumes, ela era considerada em casos assim mais graves como anátema, né, que significa maldito. Então todas as celebrações, todos os costumes, essa pessoa não podia presenciar e ela não podia mais entrar na sinagoga e participar das celebrações, então essa pessoa era excluída da sociedade. E detalhe, essa pessoa, ela era prejudicada tanto socialmente quanto financeiramente, porque no mercado essa pessoa também não poderia ir. Então, socialmente, espiritualmente, financeiramente, essa pessoa era prejudicada. Então, isso significava ser expulso de uma sinagoga. Então, temendo isso, os pais desse rapaz não disseram o que aqueles judeus estavam esperando ouvir. Continuando, versículo 23. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Responderam-lhes, já vô-lo disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injurariam e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu o que tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E aqui eu vou parar, porque eu preciso te dizer algo muito importante. Por que vocês acham que Jesus reencontrou esse moço, esse rapaz? Porque o rapaz, ele precisava ver Jesus, porque ele ainda não tinha visto a face de Jesus. Ele só tinha ouvido. E logo depois ele foi no tanque de Siloé. Deixa eu só conferir aqui. No tanque de Siloé, que significa enviado, que eu falei para vocês. No tanque de Siloé, ele foi nesse tanque. E aí depois disso, ele não viu mais Jesus. E Jesus reencontrou. Porque a face de Jesus significava obediência. A face de Jesus significava permaneça, fique firme, porque independente se você foi expulso, independente das suas renúncias, das suas lutas, eu estou com você. Independente disso, olhe e veja a minha face, o Filho de Deus.
Prosseguindo, ele respondeu, disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe também nós somos cegos? E disseram-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós precisamos ter um reencontro com Jesus. Nós precisamos disso para que nós possamos ver a face de Jesus novamente. Porque às vezes a nossa vida se encontra diante de tantas coisas acontecendo que a face de Jesus ela fica deturpada por muitos problemas. Então, quando isso acontece e quando as vozes de outros que não sejam Jesus ficam mais altas na nossa mente, a gente precisa ter esse reencontro com Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe no dia de hoje. Compartilha esse vídeo com pelo menos mais 5 amigos, espalha pela família, chama todo mundo para vir estudar a Bíblia com a gente e Deus te abençoe.